Olá meninos, olá meninas, senhoras e senhores, beleza? Tudo bem? Vamos a mais uma aula de física então. A aula de hoje é uma continuação da aula passada, na verdade, né? Porque na aula passada, nas últimas aulas, a gente vem desenvolvendo a temática sobre lentes e espelhos esféricos, formação de imagem. Na aula passada, a gente começou a trabalhar aí as equações que estão associadas aí às lentes e aos espelhos esféricos. E na aula de hoje, então, a gente vai trabalhar melhor essas equações, vamos fazer alguns exercícios sobre isso, beleza? Então, o objetivo da aula de hoje, aula 22 e 23 da apostila de vocês, é fixar, né, a interpretação aí dos símbolos que a gente associa aos espelhos e às lentes esféricas, a convenção de sinais também, que pode ser um pouco confusa, a interpretação dessa convenção de sinais, né? E, claro, praticar aí o uso das equações associadas aos espelhos e às lentes esféricas. Vamos lembrar o que a gente já viu, então, nas aulas passadas, né? A gente viu quais são os símbolos que a gente vai usar, quais são as variáveis que a gente vai usar quando a gente fala de um espelho ou de uma lente esférica. Aqui tem uma lente convergente e os principais símbolos aí que a gente vai adotar, né? A distância do objeto para a lente, letra P, da imagem para a lente, P', tamanho do objeto Y, tamanho da imagem Y' e F, que vai ser o foco. Isso aqui a gente já viu, só lembrando, né, um pouquinho aí da nossa última aula. A partir, então, dessas informações que estão aí estabelecidas aqui, ilustradas nessa tabela, o que é cada uma das variáveis envolvidas, né? Então, P e P', Y, Y' e o F, a gente vai trabalhar essas equações aqui. Então, a equação de Gauss, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', F, distância focal, P, distância do objeto até a lente ou espelho, e P', distância da imagem até a lente ou espelho. Aqui a gente tem a equação do aumento linear, que é uma variável que nos diz quantas vezes a imagem está maior ou menor que o objeto, que ela pode ser escrita dessas três maneiras, né? E a gente vai escolher a melhor forma para trabalhá-la. E eu vou colocar alguns exemplos explorando essas maneiras. E aqui a equação de divergência também, né? Ou como a gente pode dizer aí no senso comum, quantos graus tem essa lente. É a equação de divergência, então esse C maiúsculo, 1 sobre F, não vamos confundir esse C maiúsculo aqui quando a gente falar de espelhos esféricos, esse C maiúsculo é o centro de curvatura, quando a gente fala de lente, esse C é a divergência da lente. Beleza? Aqui a gente tem também aquela convenção de sinais, então quando P ou P' é maior ou menor que zero, o que significa? Então, P' menor que zero, por exemplo, significa que é uma imagem virtual. Y, Y' maior ou menor que zero, aí ele implica no sentido da imagem, né, direito e invertida. E o foco maior ou menor que zero, se vai ser uma lente convergente ou divergente, ou espelho côncavo ou convexo. Além disso, a gente tem também a convenção de sinais do aumento linear, né? Maior que zero significa que a imagem é direita, menor que zero significa que a imagem é invertida. Ou seja, se a gente faz uma conta e esse A, por um acaso, dá menos 2, por exemplo, o 2 significa a relação entre imagem, tamanho da imagem e tamanho do objeto, mas o menos, né, quer dizer que a imagem é invertida. Beleza? Tranquilo? Então, isso tudo a gente já viu. Agora vamos praticar um pouco o uso dessas equações. Então, nesse exemplo, em uma pessoa que fica a 40 centímetros de um espelho côncavo, ela se vê 3 vezes maior, ou seja, a imagem é 3 vezes maior do que o objeto, que é a pessoa, e a imagem é direita, ele quer saber a distância focal. Então, o que a gente quer saber nesse exercício, distância focal, é o F. P, 40 centímetros, que é a distância do objeto, no caso a pessoa, para o espelho ou para a lente. E esse A aqui, né, que é o aumento linear. Então, se a imagem é 3 vezes maior
do que o objeto, o A vale 3. Se a gente quer descobrir o foco, então, uma equação em que eu consigo obter o foco é essa, a equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Mas eu só tenho P. Um caminho que a gente pode adotar, então, é usar a equação de aumento linear para descobrir o P'. Então, o A é 3, o P é 40, menos P' aí é a minha variável, minha incógnita, né? Então, menos P' 3 vezes 40, menos P', então, menos 120, ou seja, P' é igual a menos 120. Ele não está perguntando isso ainda, mas o menos aí do P' significa, por exemplo, que é uma imagem virtual. Essa informação ainda não foi solicitada, mas ela faz parte do contexto do exercício. Então, P' menos 120. Agora eu volto na primeira equação, a equação de Gauss, e substituo aqui o P que eu já tinha e o P', né, que é menos. Então, eu vou carregar esse menos aqui na formatação da equação. Tiro o mínimo múltiplo comum entre 40 e 120. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Então, 120 dividido por 40, 3, vezes 1, 3. 120 dividido por 121, vezes 1, 1. 1 sobre o foco, então, 2 sobre 120. Multiplique em cruz aqui, né, para a gente descobrir a única variável que ainda falta. Então, o meu foco é 60 centímetros. A distância focal, 60 centímetros. Então, um exemplo aí de aplicação dessa equação de aumento linear e da equação de Gauss também. Vou fazer mais um exemplo com vocês. Uma ideia parecida, né? Um rapaz aqui utiliza um espelho côncavo, raio de curvatura 40, para barbear-se. Quando o rosto do rapaz está a 10 centímetros, o rosto do rapaz é o objeto. Então, o rosto do rapaz a 10 centímetros quer dizer que o P é 10 centímetros. A ampliação da imagem produzida, qual será? Então, ele quer saber o A aqui, na verdade, né? Ele quer saber o A de ampliação. A gente tem o P, que é a distância do objeto para a lente ou espelho, nesse caso espelho. Ele deu o centro de curvatura. O centro de curvatura a gente não usa quando vai utilizar alguma equação referente a espelhos. Mas, a partir do centro de curvatura, eu consigo determinar o foco, né? Porque o foco é sempre metade da distância para o centro de curvatura. Se o centro de curvatura é 40, o foco 20 centímetros. Beleza. Então, aqui estão enunciados aí as informações que eu tenho. Uma possibilidade de usar a equação do momento linear é nesse formato aqui, né? Ó. Foco dividido por foco menos distância do objeto à lente. Eu tenho foco, tenho a distância do objeto à lente. Vou substituir aqui, então o foco é 20, foco é 20. Distância do objeto ao espelho P, 10 centímetros. Só fazer essa conta aqui bem simples e direta. Aumento linear é igual a 2. Significa que a imagem é 2 vezes maior do que o objeto. Claro que é uma grandeza adimensional, né? A gente dividiu comprimento por comprimento, pode ser centímetro por centímetro ou metro por metro. Então ele vai ficar com uma grandeza adimensional, é só um fator de proporção aqui nesse caso. Beleza? Só mais um exemplo então, para a gente tentar ilustrar melhor essa equação do aumento linear. Também aqui, o cara de frente para uma lente agora, né? Um objeto está a 60 centímetros, então já sei que meu P é 60, distância focal dessa lente vale 20, então o F vale 20, ele quer saber mais uma vez o A, o aumento linear. Então aqui de novo destacado, né? O foco vale 20 e o P vale 60 centímetros. Para eu descobrir o aumento linear, eu posso optar por usar essa equação de Gauss. A partir da equação de Gauss, eu descubro aqui o P'. Então, 1 sobre 20 é igual a 1 sobre 60 mais 1 sobre P'. Passe 60 para o outro lado, fica 1 sobre P' igual 1 sobre 20 menos 1 sobre 60. Também tiro o mínimo múltiplo comum, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 1 sobre P' é igual a 2 sobre 60, então, obviamente, meu P' 30 centímetros.
Pelinha 30 centímetros, eu jogo na equação de aumento linear. Posso usar a equação nesse formato também, menos pelinha sobre P. Eu tenho pelinha, tenho P, meu aumento linear menos 0,5. Esse menos aqui, ele não está solicitando uma resposta desse tipo, mas ele significa o quê? Que a imagem é invertida. Então, menos 0,5 significa que a imagem é invertida, o sinal, né, o negativo, e 0,5 significa que a imagem é metade do tamanho do objeto. Então, essa imagem é menor do que o objeto. Sempre que a gente tiver um A menor do que 1, eu vou ter uma imagem menor do que o objeto. Beleza? Tranquilo? Então, esses exemplos aí para a gente praticar um pouquinho. Espero que tenha esclarecido um pouco o entendimento sobre o uso das equações referentes a lentes ou espelhos esféricos. Na aula, então, farei com vocês aí as tarefas e a gente tenta aí aproximar aí o conhecimento de um entendimento melhor. Beleza? Valeu? Até a próxima, então, meninos e meninas. Nos veremos em breve.